Ministério da Saúde comemorou os resultados de um levantamento da pasta que aponta uma diminuição em 11% no número de mortes por acidente de trânsito. A proposta é conciliar campanhas que eduquem os condutores e uma legislação rigorosa para que as estatísticas continuem melhorando. O mês de conscientização para um trânsito mais seguro é o mês de maio, mas o Ministério da Saúde pretende lançar campanhas educativas sobre o assunto o ano todo. Na semana passada, o Ministério comemorou a queda de 11% no número de mortes por acidente de trânsito. Mas a pasta pretende se empenhar em conscientizar os motoristas, enquanto a legislação pune aqueles que insistem em infringir o Código de Trânsito. Os dados do relatório revelam que a nova preocupação é com os acidentes causados por uso do celular ao volante, que tem matado mais do que a combinação de bebida alcoólica e direção. Um levantamento do Infociga São Paulo revelou que 94 dos acidentes com mortes são causados por falha humana, como imprudência e distração, o que enfatiza a necessidade de conscientizar o motorista com campanhas educativas e aumentar a fiscalização para garantir um trânsito mais seguro. Para conhecer melhor quem cruza o país nas estradas federais, 5.000 militares do Exército estarão em diversos postos das rodovias para aplicar um questionário aos motoristas de veículos de passeio e de carga sobre os motivos da viagem e as condições das estradas. Acompanhe. Há 6 anos, Ana Cláudia trafega pelas estradas do país a bordo de um caminhão de 6 eixos. Na carroceria, leva produtos alimentícios. Trabalho na câmara fria, só puxo frio. Frigorificado, de frigorífico. Carne de frango, carne de gado. Com 41 anos nas estradas, José Carlos conhece o país de norte a sul. Sempre uma viagem não é igual a outra. É para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Nordeste, Recife, Fortaleza. Cada viagem é um rumo. A maior parte do transporte de cargas no Brasil é feito pelas rodovias. O país, aliás, tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo. Agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes quer conhecer melhor quem cruza o país na boleia de um caminhão. E não são só os caminhoneiros que serão ouvidos. Motoristas de veículos de passeio e motociclistas também podem participar da pesquisa. De 1º a 7 de julho, 5.000 militares do Exército estarão nas rodovias para ouvir mais de 500.000 pessoas. O DENIT quer saber principalmente a origem e o destino dessas pessoas, qual tipo de veículo elas usam e qual carga carregam. Os militares vão estar em 123 postos das rodovias federais de 24 estados. Terminada a pesquisa, o DENIT vai planejar ações de acordo com a demanda. Para verificar possíveis novas rodovias que a gente tenha a vir a implantar, bem como em relação à manutenção rodoviária daquelas rodovias que a gente já possui e que a gente tem a obrigação de manter. Fique agora com a entrevista especial de hoje. O mundo empolvorosa por causa do fanatismo religioso, algo que preocupa muito todas as nações e que deixa até o próprio mundo islâmico preocupado com o avanço do radicalismo. Hoje nós vamos abordar esse tema, que é muito importante e é uma coisa que deve levar à reflexão, porque muita gente já começa a ficar estabelecendo preconceitos, né, com todo tipo de árabe, e na realidade há uma diferença. Estamos aqui com João Cláudio Chaguri, teólogo, né? E uma pessoa que se dedica muito a esse estudo e redução, né, desse processo. Ahlan wa sahlan. Amin. Shukran, Habib. Mabsut, mas não se entusiasme muito não, que eu não vou muito além disso. Tudo bem? Tudo bem, satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. E eu queria falar com você sobre essa história desse radicalismo, né? Porque, afinal de contas, Deus é um só, né? E os próprios islâmicos foram buscar na doutrina cristã a sua iniciação, pelo Sim. que eu tenho notícia, né? Não sei se estou praticando alguma heresia. Está correto, claro. Mas o Muhammad foi lá fazer uma colinha, né? Foi. Dos fundamentos cristãos e, na época, pré-reforma, no catolicismo. Isso. Nós temos que entender
que a grande massa islâmica, né, hoje ela está bem diferente do que foi proposto originalmente dentro dos aspectos da religião islâmica, no primeiro contato que Mohammed teve com o cristianismo. E esse contato aconteceu na Síria, numa cidade chamada Malula. Ele teve um encontro com um padre, e este padre foi orientando o Mohammed nos principais pontos de fé que hoje justificam o islamismo, que é a adoração ao único Deus, né? Respeito a Deus como supremo e criador de todas as coisas, e que Deus há de julgar todos os povos no fim deste mundo. Deixa eu falar para você que está aí em casa, né? Muita gente não conhece essa origem da história, né? Mas árabes e judeus são primos, né? São lá descendentes, né? Os árabes da escrava Agar, né? E os judeus de Sara, né? Então, sempre houve entre eles esse conceito, né, de que o judeu é filho legítimo e o árabe é filho da outra. E isso deixa a situação bastante confusa, né? São filhos do mesmo pai, né? É verdade. Pai Abraão. Nós temos, nesse caso, Isaac, que aí temos toda a gama do judaísmo, né? O filho da promessa. E Ismael, né? Ismael significa Deus ouve. Deus ouviu a oração de Agar, mãe de Ismael, quando esta saiu com seu filho de casa por pedido da esposa de Abraão, Sara, né? Mas são povos irmãos e tem uma visão bíblica. Quando você pega de Gênesis ao Apocalipse, você percebe muito bem esses povos se encontrando dentro do arremate histórico da palavra de Deus. Então você dificilmente vê esses povos vivenciando só momentos de intrigas, mas também em momentos de convergências, de afinidades, de amor ao próximo, de respeito e de adoração a Deus, né? Quando Abraão morreu, Ismael teve um encontro com Isaac ao sepultar o seu pai. Então esses povos foram se encontrando. Você pega o santuário, por exemplo, no Antigo Testamento, o azeite era produzido em regiões arábicas, né, nas regiões ismaelitas, e eram trazidos para adoração dentro do santuário. Então existe uma convergência, uma afinidade religiosa entre esses dois povos. Agora, é uma questão também que leva à reflexão, essa coisa da revolta, né? A discriminação que havia entre alguns segmentos, levando a um momento que hoje se repete, né? Mas a gente vê, por exemplo, em centros comerciais, como na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, árabes e judeus se confraternizando plenamente. Mas em Israel, tive a oportunidade de visitar, e fui ao parlamento, onde há, dentro de um parlamento judeu, a representação árabe. E eu perguntei ao parlamentar árabe quando é que ia terminar essa confusão entre eles, né? Na medida em que estava sendo aberta a possibilidade de uma convivência melhor. Ele disse: o dia que o último judeu sair daqui morto. Então situação, né? Eu acho que isso é uma revolta cultural já. Né? E essa questão da revolta, a gente tem que entender que, neste tipo de caso, em Israel, é uma revolta política, né? Uma revolta sociológica, territorial, e que, por condições do Tratado da ONU para o Estado de Israel, que não foi aceito pelos povos árabes, isso criou-se aí uma certa inimizade que perdura até os nossos dias, e dificilmente isso vai acabar. A gente está vendo aí, né, que essa coisa é milenar, né, vem de muito tempo, né, Charruri? Sim. Eu tenho a impressão que a revolta, né, realmente acirra esse fanatismo, até como uma espécie de defesa na cabeça deles, né? Eles se defendem dessa forma, atacando, e agora de uma forma desmedida, né? Porque é um tal de cortar a cabeça que não está... O que acontece em muitas situações, de certa forma, a nossa mídia ocidental, ela não traz informações reais da situação vivenciada no Oriente Médio, né? Pelos embargos econômicos, pelos embargos
sociais apresentados nesses países, colocados nesses países. Sem contar a roubalheira do petróleo, né? De países do Ocidente, né? Estados Unidos, isso. Né? Bush, esse pessoal todo. É uma coisa absurda. Então isso vai trazendo a miséria para esses países a ponto de criar-se uma revolta popular e com isso começam a surgir facções dentro do islamismo contrárias à situação emergente. E aí inicia-se então um protesto, inicialmente dentro de um parâmetro apenas do Estado, mas com o passar do tempo não é ouvido por outros países do Ocidente ou ouvido pela ONU, e a maneira deles chamarem a atenção é praticando esses atos terroristas, né? Entretanto, são atos que o próprio Alcorão Sagrado, que é o livro do islamismo, o livro sagrado do islamismo, são atos que o Alcorão condena, né? Em nenhum momento Mohammed ele apoia no Alcorão esse tipo de atitude, pelo contrário, ele prega a paz no Alcorão. Eu tenho a impressão que há assim, uma questão tribal também, né? Porque você tem lá os drusos, tem os sunitas, tem aquele pessoal todo, eles divergem. Alguns são puros na sequência do Alcorão, outros interpretam de uma forma mais violenta e agora já estão até vendendo indulgências, como os católicos tinham, né? De vender espaço no céu. Já estão vendendo a ideia de que aqueles que se colocam como homem-bomba já têm o acesso direto até Alá. Mas eu vou te pedir para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Na sequência da entrevista, nós vamos para um intervalo. E eu quero deixar claro ao telespectador que o Jaúde tem um trabalho muito legal de fazer uma espécie de paralelo entre o cristianismo e o islamismo para atrair árabes para o conhecimento de Jesus, que para eles é um profeta, não é o Filho de Deus. Para nós é o Filho de Deus. Já já a gente fala sobre isso. Microempreendedores endividados podem parcelar suas dívidas em até 120 vezes. Outros detalhes você acompanha no próximo bloco.